Meu querido irmão, minha preciosa irmã, eu quero hoje te convidar a mergulhar comigo numa história antiga, mas tão atual quanto as lutas que você enfrenta aí, no silêncio do seu coração. É sobre um homem chamado Gideão, um nome que talvez você já tenha ouvido nas pregações ou lido nas páginas sagradas. Mas eu te garanto, há mais por trás dessa história do que apenas a vitória de um exército pequeno contra um inimigo numeroso. Há um recado de Deus para sua vida, para esse tempo, para esse momento. A Bíblia nos conta em Juízes capítulo 6 que Israel estava oprimido. Os midianitas eram cruéis, destruíam plantações, roubavam os rebanhos e deixavam o povo faminto e com medo. E quantas vezes isso não acontece conosco? Não com exércitos físicos, mas com pressões, problemas, dívidas, doenças e aflições que cercam a nossa alma e roubam nossa paz. Você já se sentiu assim? Como se o inimigo estivesse sempre um passo à frente, sempre mais forte, mais numeroso, e você pequeno demais para lutar. Foi nesse cenário que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, que malhava trigo no lagar, escondido, tentando sobreviver. E o mais belo desse encontro não foi o milagre imediato nem a visão celestial, mas a forma como Deus o chamou. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Sim, mesmo escondido, com medo, sem títulos, sem força, Deus via nele o que ele mesmo não enxergava. E eu sinto no meu espírito que Deus está falando com alguém aqui agora. Você que se sente incapaz, esquecido, cansado. Deus te vê diferente. Ele te chama de valente. Ele te chama de forte. Ele te chama pelo nome. O lindo dessa história é que Gideão duvida, questiona, pede sinais. E Deus não se irrita com a fraqueza dele. Pelo contrário, vai confirmando, cuidando, ensinando. Porque o nosso Senhor conhece nossas limitações e ainda assim nos chama para grandes propósitos. Ele não espera perfeição, ele espera disposição. Hoje, talvez você esteja como Gideão, escondendo o pouco que restou da sua esperança, malhando o trigo da sua fé no lagar apertado da vida. Mas saiba, o anjo do Senhor está te dizendo: eu sou contigo. Deus não escolhe os mais fortes aos olhos do mundo. Ele capacita os que têm o coração disposto. E se hoje você decidir se levantar mesmo com medo, mesmo sem saber como, o Senhor vai escrever uma nova história na sua vida. Se essa palavra já falou contigo, se você sente que Deus está te chamando, comente aqui embaixo: amém, eu creio. Eu quero ver quem são os Gideões desse tempo. Os que mesmo com medo vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama, Ele não apenas convoca, Ele prepara o caminho. E a história de Gideão prova isso. Depois daquele encontro sobrenatural, Gideão levantou um altar ao Senhor e chamou aquele lugar de O Senhor é Paz. Juízes 6:24. Porque, antes de vencer qualquer batalha do lado de fora, é preciso encontrar paz do lado de dentro. E talvez, hoje, a maior guerra que você enfrenta não seja contra as circunstâncias, mas contra as dúvidas, os medos e os pensamentos que tentam te paralisar. Deus sabia que o coração de Gideão ainda precisava de coragem, por isso deu a ele a primeira missão: destruir o altar de Baal e o poste ídolo de Azerá que estavam na cidade. E veja, antes de derrubar os inimigos no vale, era preciso remover os altares errados dentro da própria casa. Quantas vezes pedimos a Deus vitória sobre os problemas, mas mantemos no coração ídolos como a ansiedade, a vaidade, a incredulidade? Gideão, mesmo temendo a reação do povo, obedeceu. Ele foi à noite, em segredo, mas fez o que precisava ser feito. E Deus honrou. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes Deus pede pra gente começar limpando o território do coração. Jogar fora aquilo que impede a presença dele de agir com liberdade. Talvez sejam relacionamentos tóxicos, hábitos antigos, medos cultivados, rancores guardados. Deus não quer apenas resolver sua crise financeira ou familiar. Ele quer restaurar sua essência,
reconstruir sua identidade e te mostrar quem você é nele. Depois disso, os midianitas e outros povos se uniram para guerrear contra Israel. Era um exército gigantesco, impossível aos olhos humanos. E é aqui que a história fica mais bonita. Gideão convocou o povo e 32.000 homens se apresentaram. Mas Deus disse: "É gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos, porque se vencessem assim, o povo diria: foi pela nossa força. E Deus não divide a glória dele." Então, mandou Gideão anunciar: "Quem estiver com medo, volte para casa." E 22.000 homens foram embora. Ficaram 10.000. Mas Deus ainda achou muito e fez um teste simples. Mandou todos beberem água no riacho. Quem se abaixasse e lambesse a água com a mão seria separado. Quem se ajoelhasse e bebesse como animal também. No fim, sobraram 300 homens. Querido, perceba, Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade. O que importa não é o número de seguidores, mas o nível de entrega. Não é o tamanho do seu recurso, mas a disposição do seu coração. Esses 300 representavam obediência, vigilância e coragem. E hoje, Deus continua buscando os seus 300. Aqueles que não abaixam a guarda, que não se rendem ao medo, que estão atentos, firmes, mesmo cansados. Será que você faz parte desse grupo? Será que você consegue dizer: Senhor, eu sou um dos teus 300? Se essa palavra está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários. Glória a Deus. Eu quero ver quem está disposto a ser contado entre os valentes de Deus. Agora imagine a cena. Um exército de 300 homens contra uma multidão de inimigos tão numerosa que, como diz a Bíblia em Juízes 7:12, eram como gafanhotos no vale, e seus camelos eram incontáveis como a areia da praia. Aos olhos humanos, a lógica seria desistir. Mas Deus não trabalha com a lógica dos homens. Ele trabalha com fé, obediência e propósito. Deus sabe o quanto o medo pode sussurrar na mente da gente quando o desafio parece maior do que as nossas forças. Por isso, naquela noite, o Senhor disse a Gideão: "Levanta-te, desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes, desce com teu servo Purá e ouve o que dizem. Depois, o teu coração se fortalecerá." Juízes 7, 9, 11. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus não exige de nós uma coragem perfeita, sem dúvidas. Ele compreende nossas limitações e quando percebe que o medo quer roubar nosso ânimo, Ele nos dá sinais, confirmações, palavras de renovo. Gideão desceu ao acampamento inimigo e ouviu 2 soldados conversando. Um deles contava um sonho onde um pão de cevada rolava pelo acampamento dos midianitas, derrubava tendas e causava destruição. O outro interpretou: "Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas suas mãos." Ali, Gideão teve a certeza. Deus já tinha preparado a vitória antes mesmo da batalha começar. E deixa eu te dizer, o Senhor também já está agindo a seu favor. Mesmo que você ainda não veja, Ele está mexendo peças, abrindo portas, preparando corações, desarmando ciladas. Enquanto você se prepara em oração, Deus trabalha no invisível. Na volta, Gideão dividiu os 300 em 3 grupos. Entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha acesa dentro. Olha que estratégia! Nada de espadas, escudos ou carros de guerra. Apenas instrumentos simples, mas cheios do poder de Deus. Na hora marcada, tocaram as trombetas. Quebraram os cântaros e gritaram: "Espada do Senhor e de Gideão." O pânico tomou conta do acampamento inimigo. Eles se confundiram e começaram a lutar entre si. Israel venceu sem precisar empunhar espada contra os midianitas. Porque quando Deus está à frente, Ele mesmo peleja por nós. E às vezes, as nossas armas não são as que imaginamos. Em vez de força, Ele usa a nossa fé. Em vez de números, Ele usa a nossa obediência. E é assim que os impossíveis se tornam realidade. Talvez hoje você se sinta como um desses 300,
segurando apenas uma tocha e uma trombeta diante de uma batalha gigante. Mas lembre-se, quem garante a vitória não são as suas armas, é o Deus que luta por você. Se essa palavra fez sentido para você, escreva nos comentários: Deus peleja por mim. Eu quero ver quem crê que o Senhor ainda age, ainda confunde o inimigo e ainda entrega vitória nas mãos dos que confiam nele. Depois daquela vitória surpreendente, Israel finalmente teve paz. A opressão midianita, que durava anos, foi quebrada por meio da obediência de um homem simples e de um exército pequeno. E há algo poderoso nisso que a gente precisa guardar no coração. Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele precisa de verdadeiros dispostos. Quantas vezes a gente se sente despreparado, achando que só alcançará a vitória quando tiver mais recursos, mais apoio, mais força, mas Deus gosta de trabalhar no cenário improvável, porque é ali que ele manifesta a sua glória. Gideão não era o mais corajoso. Israel não era o mais forte. Os 300 não eram os mais experientes. Mas todos foram escolhidos e responderam ao chamado. E a grande lição para nós, meu irmão e minha irmã, é que a batalha pertence ao Senhor. As nossas lutas diárias, contra a tristeza, contra o medo, contra as dívidas, contra a enfermidade, contra a solidão, podem até parecer desproporcionais. Mas o Deus que fez com que trombetas, cântaros quebrados e tochas fossem suficientes para vencer um exército sem número, é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Não importa se seus recursos são poucos, não importa se a sua força está no fim. Se Deus está contigo, isso é tudo o que você precisa. O anjo que apareceu a Gideão no lagar está hoje falando ao teu coração. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher corajosa. E o Deus que garantiu a vitória de Gideão já está trabalhando na tua causa. Por isso eu te convido a não desistir, a se posicionar, a destruir os altares errados que talvez estejam escondidos no coração, a confiar, mesmo tremendo. Porque os 300 de Gideão não venceram pela quantidade, mas pela coragem de obedecer. Hoje você pode ser um desses. Pode até se achar fraco, pequeno, mas Deus vê em você um guerreiro, uma guerreira, e Ele te chama pelo nome, não pelo medo. Te chama pela promessa, não pela situação. Se posicione, creia, porque no tempo certo as trombetas vão soar, os cântaros vão se quebrar, a luz da tocha vai brilhar e Deus vai confundir o inimigo. Se essa palavra te alcançou, compartilhe este vídeo com alguém que está precisando ouvir isso. Seja um instrumento de Deus para fortalecer outros. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, porque logo em seguida, nós vamos orar juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder, que eu quero fazer com você. Não saia daqui. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença junto com esta pessoa que me ouve, com esse coração sedento, que enfrentou batalhas que ninguém viu, que carregou dores que ninguém percebeu, mas que hoje, através desta palavra, se reconhece como um dos Teus guerreiros, uma das Tuas guerreiras. Pai, como Gideão, muitas vezes nos escondemos no lagar da vida, tentando preservar o pouco que restou da nossa esperança. As lutas são tantas, as pressões são tão grandes e às vezes tudo o que conseguimos fazer é segurar o mínimo e tentar sobreviver. Mas assim como o Senhor enviou aquele anjo para dizer: "O Senhor é contigo, homem valente", eu declaro agora sobre esta vida: "O Senhor é contigo, mulher corajosa. O Senhor é contigo, homem de fé." Senhor, entra com Teu poder nessa situação, que parece impossível. Derruba, meu Pai, todo altar que foi levantado contra a vida espiritual, emocional e financeira desta pessoa. Que toda idolatria escondida,
todo pecado oculto, todo hábito que enfraquece a fé, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor reduziu o exército de Gideão, ensina este coração a não confiar na força do braço, na quantidade de recursos ou no apoio humano. Que a confiança verdadeira esteja em Ti, que nunca falha, que nunca se atrasa, que nunca abandona. Eu te peço, Senhor, fortalece quem está cansado, renova quem está no limite, levanta quem já pensou em desistir. Deus, que as trombetas espirituais soem sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa vida, que os cântaros sejam quebrados, que tudo aquilo que impede a luz da Tua presença de brilhar seja removido, que a tocha da fé se acenda de novo nesse coração, e que o inimigo, Senhor, seja confundido, envergonhado e derrotado. Eu oro agora por aqueles que se sentem sozinhos, que pensam que são poucos para vencer tanta coisa, que hoje, Pai, o Teu Espírito traga a convicção de que um com Deus é maioria, que não importa se o vale está cheio de inimigos, se os recursos são poucos, o Senhor é quem garante a vitória. Pai, eu clamo pela restituição dessa vida, que aquilo que os midianitas modernos, as crises, os traumas, os medos, tentaram roubar, seja restituído em dobro, que venha a paz como a que Israel experimentou após aquela batalha, que venha o refrigério, a provisão, a cura e a certeza de que a guerra foi vencida não pelas mãos humanas, mas pelo Teu braço forte, e eu profetizo, em nome de Jesus, essa pessoa viverá testemunhos, ela verá portas se abrindo, onde só havia muralhas. Ela verá o impossível se tornando realidade, porque o Senhor que foi com Gideão é o mesmo hoje e sempre será. Receba força, receba renovo, receba paz agora, e que toda corrente seja quebrada, toda seta seja desfeita, e todo espírito de medo, ansiedade e derrota bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Se essa oração falou com você, se ela tocou o seu coração, eu quero te convidar agora. Se inscreva no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para receber as próximas orações. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando dessa palavra. E comenta aqui embaixo: eu sou um dos 300 de Deus. Vamos juntos declarar isso. Que Deus te abençoe e até a próxima oração.